Bem-vindo, Alê, diretor executivo do Carrefour, maior varejista do Brasil. O palco é todo seu. Obrigado, Lu. Você sabe o que um carro de rally, um piloto de rally tem a nos ensinar como processo de transformação digital de um varejista tradicional? Meu nome é Alexandre Djorkovic e eu estou aqui para contar exatamente isso para vocês. Antes de mais nada, eu queria dividir a apresentação em duas etapas aqui. Primeiro é falar do piloto e outra é falar do carro. Quando a gente fala do carro, normalmente em apresentações, palestras, convenções, nós aqui ouvimos muito falar de carro, plataforma, processo, ferramenta, e a gente sempre, ou a maioria das vezes, a gente esquece de falar do piloto. Quem que é o piloto? Vocês. Nós somos o piloto. Dificilmente a gente fala do piloto, fala da liderança para tocar a vida desse piloto, para desenvolver esse piloto na empresa. Então eu vou falar daqui também um pouquinho sobre o piloto, porque a gente merece. Primeiro, falar um pouco desse piloto aqui. Meu nome é Alexandre Djorkovic, eu tenho 42 anos, sou crossfiteiro, escorpiano, marido, e eu tenho uma curiosidade que eu sou filho único de mãe solteira, criado por avó. E aí isso aqui já começa a pegar um pouco, né? Porque a gente sofre um pouquinho de preconceito. Mas olha isso, olha o privilégio que eu tive. Eu tive o privilégio de ser criado por duas mulheres, por duas mães. Uma mãe de primeira viagem, que é a minha mãe, e uma mãe de segunda viagem, que é muito experiente, que é a minha avó, que está lá do céu olhando por mim aqui. E quando você cresce num ambiente extremamente feminino, você desenvolve skills como cuidado com as pessoas, organização, capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, curiosidade. Eu, por exemplo, quando eu compro um pão de queijo e dou para minha esposa, eu falei, gostou? Ela fala, gostei. Quando ela dá o mesmo pão de queijo para mim e pergunta, você gostou? Eu falo, gostei. Ela fala, por quê? Cara, por que eu gostei do pão de queijo? Porque tá bom, mas ela quer descobrir o porquê. Isso é uma característica muito de um ambiente feminino, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você pega um indivíduo que cresceu nesse ambiente e coloca testosterona nele, você cria uma mulher doida, maluca, altamente competitiva, que é o meu caso. E aí, vou trazer um pouco da realidade do meu dia a dia aqui. Você imagina você sentado numa cadeira de head digital do maior varejista do país, que tem 25% de market share, responsável por fazer com que o digital também tenha 25% do market share. Cara, como que você faz isso? Trabalhar num transatlântico, que é o Carrefour. Então, a primeira pergunta que se faz é o que eu compro no supermercado? E a primeira coisa que a gente fala é alimento, é não alimentar, drogaria. Cara, não é só por isso eu vou num supermercado, eu vou por alguns outros motivos. Que outros motivos que eu vou no supermercado? Quem daqui nunca foi no supermercado para comprar alguma coisa para não pagar estacionamento? Nós temos clientes que vão no supermercado só para conversar com caixa, só para falar com o promotor, só para fazer degustação, só para passear, só para entender o que ele vai fazer no jantar na casa dele. Como eu trago essa experiência para o digital? Esse é o problema da transformação digital de um varejo tradicional, basicamente. É pegar uma experiência de ocasião de uso que você só tem no digital, no físico, e levar para o digital. Porque no digital, trazer produto, isso não é digitalização, é trazer ocasião de uso, é trazer essa experiência para o digital. E aí, o segundo ponto mais relevante que a gente entende de experiência é conhecer o cliente. E aí aqui, já vou falar um pouco da estratégia do Carrefour para vocês, e a nossa estratégia 2026. Tem 3 pilares principais. O primeiro pilar é conhecer o cliente mais do que ele mesmo. E é até um pouco arrogante. Como que eu entendo a Maria, o João, mais do que ele, que vive a vida inteira com ele próprio? E por que eu preciso conhecer o cliente mais do que ele mesmo? Vou explicar aqui. Como que a gente começou a conhecer o cliente mais do que ele mesmo? A gente pegou uma base de dados e foi observar clientes da nossa loja de Pinheiros, do Carrefour. E aí a gente pegou funcionários Carrefour para explorar. Cara, olha o que acontecia. A gente pegou uma gama de funcionários que eles compravam tickets muito pequenos, tickets de R$20, R$50, com uma frequência absurda. Frequência de 15, de 18 vezes de compra em um único mês. Quando a gente olha o time de dados da companhia, quando olha isso, o que ele faz? Temos que aumentar o ticket médio. Ticket de 20, R$30, temos que trazer para 300, 400. Primeira coisa que a gente faz, cupomzinho nele. Vamos dar um cupom para estimular a compra, frete grátis. O que a gente fez?
para conhecer o cliente mais do que ele próprio? A gente foi na loja, cara. Foi na loja, ouvi o que acontecia, chamamos os funcionários que faziam a compra. Olha o que ele fazia. Ele pegava um óleo e um açúcar e comprava na segunda-feira. Na terça-feira, ele comprava um feijão e um arroz. Na quarta-feira, ele comprava perecíveis. Na quinta-feira, ele comprava carne. Na sexta, produto de limpeza. Por que um cara fazia isso? Por que uma moça faria isso? Porque ele não tinha como levar na condução, botar na mochila. Olha o que é conhecer o cliente de fato e não olhar para banco de dados. Aí eu dou um desconto para ele, você acha que ele vai aumentar o ticket? Não. O problema ali é encontrar uma solução de conveniência. Conhecer o cliente mais do que ele mesmo para oferecer a conveniência. E aí a gente criou algumas campanhas muito simples dentro do Carrefour para ajudar o cliente no dia a dia dele, para viver o que ele vive. E acho que alguns de vocês aqui devem esperar cair o pagamento para fazer uma compra, virar o cartão. Então a gente criou campanhas como essa. Campanhas como o Sextou. O que é o Sextou? Uma campanha que todo mundo espera sexta-feira. Você acha que eu vou autorizar numa campanha Sextou colocar produto de limpeza? Não. Quem que espera o final de semana para limpar a casa? Você espera o final de semana para sextar, para fazer a maratona do Netflix, para fazer o churrasco, para fazer festa. E aí ali tem produtos que o cliente espera ter. O que ele espera ter para o Sextou? Açougue, snacks. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está falando, cara, bebida, cerveja, é verdade. Heineken, whisky. Então a gente colocou ali o que de fato tem a ver com o cliente, do dia a dia do cliente. E aí a gente criou, inclusive, uma campanha chamada hashtag TBT. Quem aqui já ouviu falar no hashtag TBT? Quando você pega uma foto, e essa foto é algo que lembra no passado, que você gosta, e você coloca nas redes sociais para relembrar. A gente fez a mesma coisa, criou uma campanha hashtag TBT com um produto com preço de 10 anos atrás. Pegamos um Kinder Ovo de R$12 e colocamos ele a R$1. Você imagina o que aconteceu, pegar um Kinder Ovo e colocar R$1. Mas por que vocês fizeram isso, Ale? Porque a gente queria entender se o cliente estimularia ele a colocar o único produto no carrinho e começar a fazer a compra. Esse era o objetivo. E aí a gente parametrizou 2.000 Kinder Ovos para fazer essa venda. Eu lembro que o Vitor Maglo, que foi o diretor responsável por essa campanha, a gente saiu para almoçar. Parametrizou 2.000 Kinder Ovos, 2 Kinder Ovos por pedido e saímos para almoçar. Quando a gente voltou, gente, tinha vendido 26.000 Kinder Ovos em 1 hora. Não vendeu 2.000, vendeu 26. O problema no online não é você vender. A coisa mais fácil que tem na face da terra é vender no online. Bota uma Heineken que é R$1, coloca uma picanha R$19, você vai vender, você vai estourar. O problema não é você vender 26.000 Kinder Ovos, é você entregar 26.000 Kinder Ovos. É você ganhar dinheiro com 26.000 Kinder Ovos. E aí, sabe o que a gente aprendeu com isso? Que a gente tem que melhorar a parametrização, a gente parametrizou errado. 2, é que a gente triplicou o número de novos clientes. Olha o que a gente aprende. 3, é que esses clientes aumentaram muito o LTV deles, que ele fala, caramba, o Carrefour faz umas campanhas legais. O LTV aumentou. 4, que para mim é o mais importante, a gente derrubou o CAC, custo de aquisição de cliente, que no mercado normalmente é de R$50 a R$100 para conseguir um novo cliente, a gente jogou para 12, 13. Olha o que a gente aprende com ousadia, com tentar conhecer o cliente mais do que ele próprio. Depois que você conhece o cliente mais do que ele mesmo, o mais importante para nós é, independente onde ele estiver, eu como digital, eu vou estar na jornada dele. Lembra da palavra jornada, a gente vai falar bastante de jornada aqui. Como assim jornada dele? Não importa se eu estou no site de uma companhia de viagem, se eu quiser resgatar um notebook, um liquidificador, esse liquidificador vai ser do Grupo Carrefour. E eu falo do Grupo Carrefour porque é onde eu trabalho, da mesma forma que vocês estão em outras companhias. Vai ser meu esse produto que está lá. Se eu tiver especializado em produtos de esporte, a água e energética que estiver lá vai ser meu. Se eu tiver na Corner Shop, na Rappi, no iFood, no Equiform, eu estou presente na jornada do cliente. Eu estou na B2W, na Via Varejo, na Magazine Luiza, na Shopee. Não importa onde o cliente estiver. Quem define onde o cliente deve estar é ele próprio. Então, eu não vou ter resistência nenhuma de estar em parceiros, porque eles não são meus concorrentes, eles são os meus parceiros. Isso aqui a gente chama de hiper-ecossistema. O ecossistema é meu, agora o hiper-ecossistema é do mercado. E quem sou eu para falar só compro na minha empresa? Não, muito pelo contrário. A gente tem que criar mecanismos do cliente permanecer na nossa. Conhecer o cliente, estar onde ele está e aqui o mais importante,
democratizar tudo e o máximo possível. Eu lembro que até 4 meses atrás o Carrefour não aceitava Pix. Cara, como que eu não aceito Pix? Eu preciso criar todas as mecânicas possíveis de meio de pagamento, cartões de benefício, Pix parcelado, boleto, o que seja, cartões de alimentação, refeição, eu não posso criar atrito. Eu tenho que ter múltiplos canais de venda, se quiser comprar por WhatsApp, se quiser comprar pelo site, pelo app. Então, o máximo que você puder trabalhar na jornada desse cliente, você precisa explorar. Vamos falar agora, por que vocês vieram aqui na VTEX? Vamos falar de tendência nova, vamos falar de inovação, vamos falar de nós aqui, orgulho de sermos brasileiros e vamos criar coisa nova, que nós que lançamos isso daqui, nós brasileiros. O que a gente vai falar aqui? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um conceito chamado camaleão verde. Camaleão verde é um conceito no qual o camaleão sempre é verde, você, cliente, sempre é verde. Só que o camaleão ele se adapta ao ambiente. O ambiente são os sites, são os canais. Vou dar um exemplo muito claro. Para mim, personalização de produto já está ultrapassada. Quem daqui nunca recebe no aniversário um voucher de desconto, um cupom no aniversário, e acha que isso é personalização? Ou quando você compra uma picanha e você recebe lá que você tem propensão a comprar linguiça, coraçãozinho, carvão, churrasqueira. E o pior, você compra a churrasqueira, depois que você comprou, em todo o site que você vai, aparece aquela churrasqueira, te acompanhando, mesmo você já comprando a churrasqueira. A personalização não é só produto. A gente fala que o cliente tem que estar no centro, mas na verdade o que está no centro é produto. O Camaleão Verde muda isso. O Camaleão Verde traz a personalização para a jornada. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Verônica recebeu um disparo de e-mail no qual ela recebe lá uma oferta de picanha para receber essa picanha na casa dela, paga com cartão de crédito. Cara, a realidade da Verônica é que nem e-mail ela abre. E eu duvido muitos de vocês aqui abrirem e-mail para ver campanha de desconto. A realidade da Verônica é que toda vez que ela comprou na minha empresa, ela pagou por Pix. E eu estou mandando uma oferta em cartão para ela. A realidade da Verônica é que ela nunca recebeu o produto em casa. Ela sempre retirou o produto no hipermercado, no clique retire. Que personalização é essa que eu falo do cliente que ele tem que se adaptar ao meu universo? A personalização é jornada e produto, não só produto. E quando a gente fala de um pouco mais além, pensa em regionalização. Está tendo um feriado em Barueri. Em Barueri é feriado. Eu preciso fazer para os clientes de Barueri campanhas de feriado. Está tendo farroupilha no sul do país. Não é no Brasil todo. Eu tenho que fazer campanha de farroupilha no sul do país. Pensa em gerações. A geração X, Y e Z, elas conversam de formas diferentes. As jornadas precisam mudar, o tamanho das fontes precisam alterar. Pensa em sortimento. Sortimento do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. O Biscoito Globo, por exemplo, só tem no Rio de Janeiro. E vai falar que é bolacha Globo lá, para você ver o que acontece. Lá é biscoito. Só que no meu site, o sortimento ele é bolacha. Eu tenho que adaptar ao nome da regionalização. Mandioca é São Paulo, aipim, macaxeira é outras regiões. Cara, eu tenho que mudar o meu site para adaptar ao camaleão. O camaleão sempre é verde. Não é, e o meu site vai se tornar verde. Olha o nível de personalização que a gente está falando aqui. É personalização da jornada. O cliente não se adapta. É o site que se adapta. Somos cada vez menos clusters e muito mais CPFs. Somos cada vez menos nacionais e muito mais locais, mais CEPs, menos estados e muito mais bairros. Vamos falar agora um pouco do piloto lá. Falei do carro até agora vamos falar um pouco da gente. E aí, piloto, eu vou dividir em dois aqui. O piloto liderança, e olha o desafio que você tem. Daqui a pelo menos 1 ano, 2 anos, você vai precisar liderar alguém como você. O seu próximo passo é liderar alguém como você. Olha o desafio que você tem. Como que você lidera alguém como você? E aqui eu vou trazer aquilo que eu aprendi. Eu não li em nenhum lugar. E aí serve algumas coisas para muitos de vocês aqui, e outras coisas vão ser muito provocação. Primeira coisa que a gente fala do líder digital é confiança. Ele precisa dar confiança no time. E aí como que eu dou confiança para o time? Confiança para o time é apenas falar a luz no fim do túnel. Eu quero vender 2 bilhões, eu quero ter 5% de EBITDA, eu quero construir uma relação de marca.
não é falar o caminho. O caminho quem faz é o time. O time tem capacidade de desenhar o caminho. Confia. Confia porque o time que está ali foi você que contratou, ou é você que tem. Então confia que esse time tem capacidade de entregar. Não dê o caminho. O seu papel como liderança é dar o destino. O caminho quem faz é o time. Segundo ponto é o valor. Foi feita uma pesquisa com soldados nos Estados Unidos que ganharam medalha de honra. E perguntou, por que você ganhou medalha de honra? Ele falou, porque eu salvei vidas. E perguntaram, por que você salvou vidas? Sabe o que ele respondeu? Porque ele faria o mesmo por mim. Foi feita a mesma pergunta para executivos de empresa, perguntando por que ele ganhou bônus. E ele falou, eu ganhei bônus porque eu reduzi time, melhorei despesa, aumentei a margem. Ah, você melhorou despesa, reduziu o time? É. E por que você reduziu o time? Ah, porque quem estivesse aqui no meu lugar faria a mesma coisa. Olha a diferença. No exército se ganha medalha por salvar pessoas. No mundo executivo se ganha bônus por reduzir despesa. A questão é como você traz essa proposta de valor para dentro da companhia. Quem não conhece esse time aqui, ó, All Blacks? Qual que é a diferença dos uniformes femininos e masculinos? O que vocês olham de semelhança nesses dois uniformes? Tá vendo que atrás não tem o nome do jogador? Quando esse cara pontua, ele não faz assim, ó. Que nem alguns jogadores de futebol apontam para o nome nas costas. Ele bate no peito. Porque quem fez o ponto foi o time. Não é o quanto você é melhor no time, é quanto você é melhor pro time. É isso que nós, como liderança, temos que mostrar para cada um dos colaboradores. O quanto ele é melhor pro time. Quando a gente fala, além de confiança e valor, a gente fala de autonomia. Dar autonomia é mais ou menos assim, ó. Quem tem filho aqui abaixo de 5 anos? Levanta a mão. Você está num playground e esse playground é cercado. O que você faz? Você deixa seu filho lá dentro? Você solta ele? Sim. Esse playground não é cercado. O que você faz? Você fica em cima do seu filho, não é? Para ele não sair, não fugir, sei lá. O nosso papel como liderança é criar o cercado. Não é ficar em cima. Criar o cercado significa deadline, orçamento, dar ferramentas e recursos. E deixa o time solto. Nosso papel é criar guardrails nessa pista de rally. Por último, tempo. E não sei se alguns de vocês já ouviram o termo que o ocupado é o novo estúpido. Quantos de nós, olhando para a agenda de hoje, durante a semana, a gente teve dificuldade de disponibilizar horário aqui para a VTEX? Cara, você tem que disponibilizar tempo. Por que você tem que disponibilizar tempo? Como que você vai dar um feedback para o seu time sem tempo? Como que você vai orientar sem tempo? Liderança tem que ter tempo. Por que a gente tem que ter tempo? Para dar orientação? Não, para mudar comportamento. Nosso papel de liderança é mudar o comportamento dos liderados, do time, dos pares. Mudar comportamento é, de fato, dar autonomia, é conseguir tempo para que eles recarreguem as baterias. E aí, quando a gente fala em recarregar baterias, você sabe que o carro de Fórmula 1, antes de entrar no pit stop, ele tem a volta mais lenta. Depois que ele sai do pit stop, ele tem a volta mais rápida, normalmente. Sabe por quê? Porque ele recarregou as baterias. Como você vai dar tudo de você, sendo que você não está 100%? Como o time vai dar tudo dele, sendo que ele não está 100% carregado? Então a gente precisa encontrar tempo para que o time consiga, de fato, conseguir recarregar as baterias. Na nossa era, no nosso momento, dificilmente as pessoas têm orgulho de sair mais cedo. Elas têm orgulho de sair mais tarde. E aí chega no dia seguinte, fora do horário e moído. Então, como que a gente consegue, como executivos, como liderança, dar esse tipo de autonomia para os times? Sabe por quê? Porque o nosso papel é, de fato, deixar um legado. Esse cara que está na tela aqui, ó, o que ele ensinou para a gente foi comportamento. Ou ele ensinou alguém aqui a dirigir carro? Comportamento de inspiração, de liderança, de valor. Vamos falar agora um pouco de nós. Quais são os comportamentos esperados por um profissional do digital? Primeiro é velocidade. Não tem um esporte que velocidade não faz a diferença. Então seja rápido. Olha como é legal a velocidade, né? Vibra.
você sai na frente, você não espera, você não perde tempo. Depois de velocidade, o mais importante, o que é? O básico bem feito. O que é melhor do que um arroz soltinho? E o arroz soltinho e faz toda a diferença em qualquer acompanhamento. Agora, um arroz papa estraga qualquer acompanhamento. Não importa a época. O básico bem feito aqui é ficar na pista. Não importa o terreno, não importa o clima, não importa o carro. O básico é ficar na pista. Depois do básico bem feito e da velocidade, o errar e corrigir rápido. É isso que nos faz ser ousados. É ter a capacidade e a oportunidade de poder errar. Told a bitch chick tryna keep quiet. I got bad bitches tryna get by. Don't chill for a nigga get violent. I got bad bitches and they come wild. Ayy, I see a motherfucker smiling. 20,000 bad bitches on the island. 20,000 bad bitches on private. She make it clap. I got the strap. 20 minutes. Você acha que ele parou para ver onde foi parar a roda dele? Nada. Totalmente foco absoluto em resultado. O problema não é você errar, é você errar e corrigir rápido e aprender com isso. Além de foco em resultado, velocidade base bem feito, aqui por último, foco absoluto no resultado. Parar para ver o que aconteceu, que isso, continua, gente. Vamos acelerar. Então, só para encerrar aqui com vocês, velocidade, prático, erra, corrige rápido, essas são as características principais de um profissional do digital. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, eu estou aqui com muito orgulho para poder oferecer para vocês o máximo possível de um pouco do que eu aprendi nesses 20 anos de varejo. Obrigado, pessoal. Quase, né? Ale, sensacional, muito bom, super obrigada. Eu acho que você falou aqui de muito assunto, né? Você falou de sortimento, você falou de personalização, você falou de liderança, você falou de básico bem feito. Uma das coisas aqui, tem muita gente do Carrefour aqui, e é uma das coisas que a gente vê de fato acontecendo no dia a dia de vocês, né? A gente aqui da Vtex, no dia a dia com o Carrefour, é muito real o que você trouxe, né? Uma dinâmica que de fato acontece ali no varejo. Você, como executivo do varejo, a gente tem um tempo aqui para conversar. O Grupo Carrefour, ele tem várias bandeiras. E eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, como que vocês trabalham personalização. Foi um tema que você abordou bastante, comportamento do consumidor. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, como que você faz com a distinção das bandeiras? Lu, eu trouxe muita tendência aqui, muito do que a gente acredita no mercado, mas assim, nós como grupo, a gente tem muito por fazer ainda. A gente erra bastante e a gente aprende muito com esses erros. O mais interessante para nós é que a gente tem algumas bandeiras, e cada uma das bandeiras a gente acredita que tem um segmento específico de clientes. O Grupo Carrefour tem 7 bandeiras. A gente tem Sam's Club, a gente tem o próprio Carrefour, Todo Dia, Nacional, Bom Preço, a gente tem o Atacadão, a gente tem drogarias. E aí o que a gente percebe é que a personalização ela está em cada cliente. Cada cliente tem uma capacidade diferente de compra, mas ocasiões de uso bem distintas. E aí quando a gente entende de ocasião de uso, um cliente que compra no Atacadão numa segunda-feira, faz normalmente toda a compra dele do mês na segunda-feira, ele procura o online do Carrefour, por exemplo, num segundo momento, para fazer a compra de oportunidade.
No terceiro momento, ele pode ir no Sam's Club para ver o que ele tem de novidades no Sam's Club. Eu acho que essas bandeiras oferecem ocasiões de uso muito diferentes e aonde a gente está investindo muito tempo, sem dúvida, é na personalização da jornada. Menos encontrar produtos para clientes e clientes para produtos. Claro que o nosso time de dados é incrível e vai nos ajudar com isso, mas como o nosso time de produtos, na figura tech, junto com vocês, a gente consegue trabalhar melhor a jornada para cada tipo de cliente. Perfeito, Ale, obrigada. E para finalizar, porque eu estou aqui, estou vendo aqui, o que você, como executivo de maior varejista do Brasil, tem como dica, ou qual é o recado final que você queria deixar para essa galera toda de como que a gente faz para levar o digital aqui no Brasil para outro patamar? Tá. Lu, tem uma mensagem muito legal para trazer para você, experiência minha, gente. Eu participo de muito evento fora do país no Grupo Carrefour. O Grupo Carrefour olha o Brasil como o principal negócio dele, mas não o principal negócio dele em termos de resultado apenas, mas em termos de atitude, de comportamento. Nós, brasileiros, somos admirados pela nossa capacidade de entrega, de criatividade, de resolver problema, de dar o nosso jeito. A gente é muito valorizado no mercado de varejo, no mercado digital, em termos daquilo que a gente está criando de novo. É inacreditável. Eu tive uma conversa com um ex-Sear, que ele falou assim, se vocês brasileiros estivessem tocando algumas empresas aqui na Europa, ninguém segurava vocês. Porque a energia que vocês têm, ninguém tem. A capacidade de resolver problemas, ninguém tem como vocês. A vontade, ninguém tem. Cara, a gente precisa se orgulhar cada vez mais disso e parar de ser patinho feio. A gente tem que ousar, a gente tem que errar, a gente tem que ir para cima. Vamos fazer esse negócio acontecer e a gente consegue fazer isso. Há um ano atrás o Carrefour não era nada no alimentar, no digital. Hoje a gente é um líder varejista no e-commerce. Então a gente tem uma capacidade gigante de fazer acontecer, principalmente valorizando os nossos talentos. Obrigada, Lê. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Foi um prazer. Muito Obrigado, bom. Lu. Obrigada.